Primeira aula de nossa apostila de número 6, ela trata do assunto função logarítmica. Esse assunto, ele é uma sequência dos estudos de funções que nós tivemos em aulas anteriores, especificamente a função exponencial. O logaritmo foi criado para buscar auxiliar a cálculos de grande vulto, de grande tamanho. Esse termo ele vem do grego, tá? Nós temos um escocês responsável pelo estudo dele, chamado John Napier. Por volta de 1614 trouxe esse estudo para nós. Ele mostrou a natureza dos logaritmos procurando uma ferramenta na matemática que facilitasse multiplicar e dividir grandes números. Foi muito importante o desenvolvimento dessa frente da matemática através da função logarítmica para os navegadores da época, para os astrônomos, porque facilitavam uma quantidade enorme de cálculos muito extensos, muito trabalhosos. Eles enfrentavam grandes dificuldades para fazer esses cálculos e John Napier ajudou trazendo essa informação para nós. O que é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer é aprender a fazer uso dessa expressão matemática chamada logaritmo. E para começo de conversa, eu coloco para você aqui na tela a definição de logaritmo. Aqui está, ó, logaritmo de n na base b igual a x. Vanks, o que é que significa isso? Estão todos os termos aqui escritos. Log, esse primeiro item aqui, log, L-O-G, é a expressão, é o símbolo, tá? Quando você vê a expressão log, significa que você vai trabalhar com um logaritmo. Esse N maiúsculo é o logaritmando. Logaritmando. O Bzinho que fica um pouco aqui embaixo é a nossa base e a resposta é o logaritmo. Então, quando eu escrevo assim, ó, log de 8 na base 2 igual a 3. O que seria o nosso 8? O logaritmando. O que seria o nosso 2? A base. O que seria o 3? O logaritmo. E como é que a gente entende isso matematicamente falando? Veja esta definição de logaritmo aqui embaixo. Aqui eu tenho escrito logaritmo de b na base a, a gente lê assim, ó, log de b na base a igual a c. Qual é a definição de logaritmo? Logaritmo de um número real, meus amigos, ele vai pegar esta base, vai elevar o expoente c e vai encontrar o logaritmando. Como assim? A elevado a c igual a b. Olha o exemplo. Logaritmo de 4 na base 2 igual a 4. Por que é assim? Se você fizer 2 ao quadrado, vai encontrar quanto? 4. Percebeu que no segundo exemplo não tem base? Tá vendo que tem que faltando uma base bem aqui? Quando um logaritmo for escrito sem base, não é erro de digitação, não é erro de grafia. A ausência da base significa que esta vale 10. A ausência da base significa que aqui embaixo nós temos o quê? O número 10. Aqui está faltando um zero, viu? Aqui é 1000. Então significaria o quê? Que aqui seria 10, ó. 10 a terceira igual a 1000. Então, quais são as partes do logaritmo? A parte log é o símbolo. A parte que está na parte superior do logaritmo é o logaritmando. A parte que fica na parte inferior chama-se base. E o resultado chama-se logaritmo. Você vai dar alguns exemplos para nós, mas antes de resolver os exemplos, amigos, eu vou te trazer as regras. Olha aqui. Consequências da definição de logaritmo. Aqui, inicialmente, nós temos 3 situações. Se liga. Se liga. Aqui nós temos um logaritmando valendo 1. Todas as vezes que o logaritmando for 1, a resposta é 0. Por exemplo, logaritmo de 1 na base 5. Quanto é que vai dar isso? 0. Por quê? Porque o logaritmando é 1. Apareceu 1 no logaritmando, não precisa fazer cálculo. Se você quiser confirmar isso, é muito simples. Quanto é que é 5 elevado a 0? Vamos que 5 elevado a 0 é 1. Tá vendo aqui, ó? A base elevada ao logaritmo igual a 1. Segunda regra. Quando o logaritmando e base forem iguais, também não precisa de cálculo. Basta que você coloque a resposta igual a 1. Eu queria alertá-los que a base aqui não pode ser 1. Tá vendo ali, ó? Aqui, tá vendo? Aqui tem que ser diferente de 1. Me dá um exemplo, Vanks. Log de 7 na base 7. Quanto é o logaritmando? 7. Quanto é a base? 7. Quanto é que vai dar isso? 1. Comprovação. Base 7 elevado a 1 dá quanto? 7. Nem precisa fazer. E a terceira é quando nós tivermos expoentes nos logaritmos.
Quando existirem expoentes nos logaritmos, ele deve descer multiplicando, ó. Desce para cá multiplicando. Por exemplo, ó, log de 5 na base 5 elevado a 4. Como é que eu faço isso? Esse pedaço aqui, logaritmando e logaritmo, são iguais, tá vendo? Então isso aqui vai dar 1. Resposta nossa seria o próprio expoente, 4. Então essas são as 3 primeiras regras ou consequências da definição do logaritmo. Porém, existem outras regras importantes a serem trabalhadas que eu vou te apresentar nesse momento. Primeira regra importante saber: produto de logaritmo vira soma. Produto de logaritmo vira soma. Como assim, Vanks? Logaritmo de x vezes y vai ficar como? Logaritmo de x mais y. É necessário que em todas essas situações eu coloque exemplos. Veja o que eu vou fazer aqui. Logaritmo de 4 vezes 8 na base 2. Como é que eu faria isso? Um logaritmo que se encontra na forma de produto deve se transformar numa soma. Olha o que eu vou fazer. Logaritmo de 4 na base 2 mais logaritmo de 8 na base 2. Aí você resolveria. Ah, entendi, eu transformo o produto numa soma, exatamente. A segunda propriedade é a do quociente ou divisão. Raciocine. As regras se assemelham muito, sabe com quem? Com as regras da função exponencial. O que é que a gente faz em produto de potência de mesma base? Produto de potência de mesma base, repete-se a base, somam seus expoentes. Para o logaritmo vale também a mesma regra para produto. Produto se transforma em soma. Lá nas potências, divisão de potências de mesma base, o que é que a gente faz com os expoentes? Nós fazemos a subtração. Aqui vai ser a mesma coisa. Uma divisão se transformará numa subtração. Dá um exemplo, Vanks. Olha para cá, por gentileza. Log de 32 sobre 128 na base 4. Como é que ficaria isso, Vanks? Preste atenção. Ficaria log de 32 na base 4 menos log de 128 na base 4. Repetindo as duas propriedades iniciais. Produto de logaritmos transformo em soma. Divisão de logaritmos transformo em subtração. Queria lembrá-los também que a base é a que está aqui na origem. Ó. Tá vendo 2? Ficou aqui e aqui. Tá vendo 4? Ficou aqui e aqui. Detalhe, a ausência de base não é esquecimento. Se não existe base, a base é 10. Na terceira propriedade, eu já comentei ela agora há pouco, se você possui um expoente, ele deve descer multiplicando. Veja só, logaritmo de 125 na base 5 elevado a 4. Como é que eu deveria proceder? O expoente do logaritmo deve descer multiplicando. Ele vem para cá, ó. Fica assim, ó, 4 vezes log de 125 na base 5. Perceba que eu não estou resolvendo. Estou apenas apresentando as propriedades, porque isso aqui não teria terminado o exercício. Em todas elas, eu deveria efetivamente calcular o logaritmo apresentado. Mudança de base. Às vezes, a gente está fazendo um exercício e é necessário que a gente faça alguma adequação. Por quê? Porque a base que apresenta o logaritmo não serve para a gente trabalhar. Então, o que é que a gente faz? A gente transforma isso numa estrutura de logaritmo de maneira diferenciada com outras bases. Como assim? Tá vendo aqui o logaritmo de b na base A? Eu transformei em 2 logaritmos, tá vendo? Eu fiz o logaritmo de b na base C dividido pelo logaritmo de A na base C. Eu acrescentei uma nova base. Vamos dar um exemplo. Veja, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Logaritmo de 32 na base 8. Eu posso escrever isso aqui com a base que eu quiser, desde que ela não seja 1. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Preste atenção. Vou colocar aqui, eu vou mudar para a base, ó, isso aqui é um exemplo. Mudar para a base 2. Como é que ficaria a escrita deste logaritmo? Ficaria assim, ó, logaritmo de 32 na base 2 dividido pelo logaritmo de 8 na base 2. Vamos dar outro exemplo, claro. Vamos aqui, ó, logaritmo de 243 na base 81. Eu vou mudar isso aqui para a base 3, tá bom? Só a título de exemplo. Como é que ficaria isso? Vamos pensar? Logaritmo de 243 na base 3 dividido por quem? Pelo logaritmo de 81 na base que você escolheu. Perceba que eu posso fazer um logaritmo se transformar em 2, desde que assuma as mesmas bases. A função logarítmica ela é uma função que apresenta um gráfico
muito interessante no tocante à sua estrutura, e nós vamos aprender a construí-los. Você sempre deve dar uma olhadinha para essa base aqui. Se essa base for maior do que 1, o gráfico vai ser crescente. Se for entre 0 e 1, ele vai ser decrescente. Aí você pergunta assim para mim, por que colocou no intervalo? Porque você não vai poder colocar número negativo ali. O menor número que você pode é aquele que está inserido no intervalo de 0 a 1, intervalos estes abertos. Então, nós vamos ter uma função crescente para quando a base for maior do que 1 e decrescente para quando ela for menor ou igual a 1. Perceba, não entra o 1 na base, não entra o 1 na base e também não entra ninguém negativo. É a partir do 0. O 0 não participa, tá? Olha os gráficos. Esse gráfico azul é um gráfico crescente. Por que ele é um gráfico crescente? Porque a base é maior do que 0. Tá vendo aqui, ó? Quanto é a base aqui? Vamos que essa base aí é 2. Agora veja esse gráfico vermelho. Ele é um gráfico decrescente. Por que ele é um gráfico decrescente? Porque a sua base é menor do que... está entre 0 e 1. Como é que você sabe que essa base está entre 0 e 1? É muito simples. Olha lá para o exercício. Quanto é a sua base aqui? É meio. Então, quando for crescente, significa que a base é maior do que 1. Quando for decrescente, está entre 0 e 1. Essas são as formatações dos gráficos. Nós vamos ter muitas oportunidades de efetuar esses gráficos, porque eles são muito comuns na resolução do exercício. Vou apresentar para você aqui alguns exemplos para facilitar o nosso entendimento. Veja aqui. Determine os valores desconhecidos. Como é que é a função logarítmica? Lembre que eu ensinei para você agora. É isso aqui que você faz. Log de A na base B igual a C. O que é que eu vou fazer? B elevado a C igual a A. Pronto, isso aqui é a definição do logaritmo. Tudo se faz, moçada, por potenciação. Tudo você vai fazer fatorar e igualar as bases, como a gente faz nas propriedades normais, que a gente normalmente trabalha quando estuda, por exemplo, função exponencial. Quem é a sua base aqui? 3. Quem é o seu logaritmo? 3. Então vai ficar assim, 3 a terceira igual... Quem é o nosso logaritmando? 7x menos 8. 3 a terceira é 3 vezes 3 vezes 3. 27 igual a 7x menos 8. Aqui deixou de ser logaritmo, passou a ser uma expressão de equação de primeiro grau. Passa o menos 8 para cá. 27 mais 8 igual a 7x. 35 igual a 7x. 35 dividido por 7 vale x. Quanto é meu x? 5. Pronto. Só isso, Van? Só. Bem, o que é que a gente tem lá na letra B? Lá na letra B, nós temos a seguinte situação. Isso aqui não existe, pessoal. É y menos 1, tá? Desculpe. Quanto é a base? 2. Quanto é o logaritmo? 6. Quanto é o logaritmando? Y menos 61. 2 a sexta igual a y menos 61. 2 a sexta é o 2 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 igual a y menos 61. Eu vou jogar esse 61 para cá, ele vem somando. 64 mais 61 igual a y. Quanto é o nosso y, Vanks? 125. Estas seriam, portanto, situações que a gente apresenta a definição do logaritmo. Olha outra situação que a gente tem aqui. Na questão anterior, ele já te dava uma expressão para você descobrir algum valor desconhecido. Aqui não. Questão de número 2, para efeito de exemplos, eu trago situações que você precisa resolver. Quando você se deparar com isso, preste atenção, Mariazinha. Você chama isso aqui de x. Vai fazer, 2 elevado a x igual a 256. Você vai transformar todo o logaritmo em função exponencial. E aí o que você tem que fazer? Fatorar. Você vai pegar o número que se apresentou para você aqui, e fatorar. Por 2 vai dar 128, por 2 vai dar 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Quantas vezes o 2 aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a x igual a 2 elevado a 8. Quer dizer, então, Vanks, que o segredo do logaritmo é agir como se eu estivesse resolvendo uma função exponencial. Eu pego, fatoro, igual às bases, cancelo. Exatamente, olha aqui,
Cancelei, cancelei. Quanto é que vale o log 256 na base 2? 8. Na letra B, nós temos um produto aqui. Você lembra qual é a propriedade do produto? Log de A vezes B na base C, como é que a gente faz? Produto vira soma. Olha aqui, ó. Olha eu lembrando aqui para você. Produto vira soma. Qual foi essa que você fez aqui? Aplicação da definição. No produto virar soma, olha o que eu vou fazer ali. Log de 32 na base 2 mais log de 512 na base 2. Por economia, amigos, presta atenção. Por economia, eu vou puxar um pouquinho só aqui a fatoração 256, colocar o 512 bem aqui e eu já ganho um tempão, tá vendo? Olha o 512 aqui, ó. Quantas vezes ele vai aparecer o 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas vezes vai aparecer o 32? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta é nada mais, nada menos do que você fatorar. Quanto que dá o 32 fatorado? 32 fatorado dá 2 à quinta. Então, seria assim, ó, log de 32 na base 2 igual a x. 2 elevado a x igual. Quanto é o 32? 2 à quinta. Você cancela aqui e aqui. O seu x vale 5. Guarda essa criança. O 512. Log de 512 na base 2 igual a x. 2 elevado a x igual. Quanto é que deu 512 na fatoração? 2 elevado a nona. Você cancela, cancela. Quanto é seu x? 9. Então, quanto é que vai ser a nossa resposta aqui? Quanto é que vale o 32 na base 2? 5. O 512 na base 9? Na base 2? 9. 5 mais 9, minha resposta seria 14. Observe o detalhe. Eu fiz esta apresentação aqui desnecessariamente. Mostrei isso para você de onde vem. Se você fizer simplesmente a fatoração, fatorei o 32. Quanto eu achei? 5. Já pode jogar direto. Fatorei o 512. Quanto achei na faturação? 9. Já pode jogar direto. Então, ao fatorar, a resposta já está na tua mão. E eu fiz assim para mostrar para você o passo a passo da aplicação das regras da função logarítmica. Preciso mais exemplos, Marcos. Vamos fazê-los. O que é que nós temos aqui, amigos? Eu gostaria de fazer uma retificação. Aqui a base é 5, tá? Por gentileza, desculpe, obrigado por sua compreensão. A base aqui é 5. Vanks, a letra B você esqueceu a base. Não. Quando a gente esquece a base, significa que ela é quanto? Quando a gente esquece a base, não é esquecimento. Significa que ela é 10. Tá? A base é 10. Vamos lá. Divisão, não é? Log de A dividido por B na base C é o log de A menos o log de B. Tá lembrado? Pois é. E aí, Vanks, como é que a gente vai fazer? Vai ficar assim, ó, log de 125 na base 5 menos log de 625 na base 5. Qual é o caminho? O caminho é a fatoração. Você pega bem aqui, faz o maior aqui, ó. 625 por 5 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Quanto é que dá a fatoração de 625? 1, 2, 3, 4 vezes o 5. Então, isso aqui é 4. Que legal. Quanto que dá o 125? 1, 2, 3. Isso aqui é 3. Pronto. Ó, você viu? Eu disse para você que se você fizer a fatoração direta, não há necessidade de aplicar nenhum tipo de propriedade. A resposta já é a própria fatoração. Quanto deu a fatoração do 125? 5 a terceira, então 3. Quanto deu a fatoração de 625? 5 a quarta, então 4. Qual seria a nossa resposta aqui? 3 menos 4 dá menos 1. Agora, eu vou te mostrar aqui algumas regrinhas para as potências que envolvam base 10. Olha aqui, log de 10, log de 100. Vanks, está esquecendo a base. Não estou, amigos. Quando eu não coloco base, é porque a base é 1. Onde é que você quer chegar? Eu quero te ensinar essa regrinha aqui que você vai gostar muito. Veja as situações que eu apresentei aqui para você. Aqui é um macetezinho aqui rápido para você ganhar tempo e não precisar nem sequer fazer cálculo. As potências de base 10, quando apresentadas a você com logaritmandos múltiplos de 10, não exigem nenhum cálculo. Como assim? Basta contar o número de 0 para as positivas,
ou contar o número de casas decimais para as negativas. Veja aqui. Log de 10. Quantos zeros tem aqui? Tem 1, Vanks. Então, o logaritmo de 10 vale 1. Logaritmo de 100 tem quantos zeros? 2. Então, log de 100 vale 2. Tá vendo? Log de 1000, quantos zeros? Tem 3. Quanto é que vale o logaritmo de 1000? 3. Se você estiver trabalhando com submúltiplos, ou seja, com casas decimais 01, 001, 0001, você vai contar quantas casas existem pós-vírgula. Quantas casas nós temos aqui? Uma. Então, isso aqui vai ser menos 1. Quantas casas aqui? 2. Menos 2. Quantas casas aqui? 3. Menos 3. Pronto. Aqui, por exemplo, ele está pedindo para você fazer uma soma. Vamos raciocinar. Quantas casas decimais tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é menos 4. Somado com. Aqui, quantas casas decimais? 1, 2, 3. Somado com menos 3. Menos 4 menos 3, quanto é que ia dar isso? Menos 7. Vanks, não é difícil logaritmo. De jeito nenhum. Aqui eu estou te dando um exemplo com situações que nos chamam atenção em que sentido? Aqui ele me dá um valor de um logaritmo que não vai dar uma potenciação direta. Como assim, Vanks? Olha lá, ó. Logaritmo de 32 na base 10. Você não vai ter ninguém que o 10 elevado dê 32 de forma direta. Você tem que ter alguma informação. Qual a informação que ele nos deu aqui? Que o logaritmo de 2 vale 0,30 e o de 5 vale 0,70. Então, o que você faria aqui? Fatório 32. Primeiro passo. Por 2 vai dar 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. O que é que aconteceu aqui, amigos? Isso aqui é o quê? No lugar do 32, tu vai escrever assim, presta atenção, log de 2 elevado a 5. O que a gente faz com expoente nos logaritmos? Aprendemos a regrinha que é assim, olha para cá. Log de A na base B elevado a M. O que você faz? O expoente desce, multiplicando o logaritmo. É assim, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui é a mesma coisa de 5 vezes o log de 2. O log de 2 foi dado no exercício, é 0,30. Então, vai ficar 5 vezes 0,30. Isso aqui vai dar quanto, Vanks? Vai dar 1,5. Pronto, acabou. Não é difícil de jeito nenhum. Na letra B, Vanks, o que a gente vai fazer? Bom, aqui não precisa você esquentar a cabeça, porque essa galera aqui, você já aprendeu que basta contar o quê? Contar as casas decimais. Produto você transforma em quê? Em soma. Então, vai ficar 0,0001 mais log de 0,001. Quantas casas tem no primeiro? 1, 2, 3, 4 casas. Menos 4. Quantas casas tem pós-vírgula no segundo? 1, 2, 3. Menos 3. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Vanks, como é que eu faço com 50? Fatório. Por 2 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. O que é o log de 50? Vamos fazer? É o 2 vezes 5 vezes 5. Ou 2 vezes 5 ao quadrado. O que a gente faz com produto de logaritmos? Qual foi a regrinha que eu lhe ensinei? Produto de logaritmo você transforma numa soma. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, log de 2 mais log de 5 mais log de 5. Quanto é o log de 2? 0,30 ou 0,3, tanto faz. Quanto é o log de 5? 0,70, que você também pode escrever 0,7. Pronto. 7 mais 7, 14, mais 3, 17. 0,3 mais 0,7 mais 0,7 vai dar 1,7. Pronto, é só isso. Então, esse tipo de procedimento, ele se transforma muito fácil na hora que a gente faz, por qual motivo? Porque as regras de logaritmo, elas ajudam a fazer qualquer tipo de cálculo sem necessariamente você se preocupar. Ah, eu acho que não vai dar certo. Dá certo sim. Olha aqui, ó. Olha o 250. O que você vai fazer com 250? Vanks, 250 eu vou fatorar. Quanto é que vai dar aqui? Vamos fazer por 2. Dá 125. Por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. O que a gente tem aqui, amigos? Log de 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Você também poderia escrever log de 2 vezes 5 a terceira e voltar e trabalhar com esse expoente. Não tem problema, porque eu queria alertar vocês a quantidade de propriedades que existem que podem ser muito parceiras nossas. Olha aqui, produto vira o quê? Produto logaritmo vira soma, então ficaria assim, ó, log de 2, log de 5, log de 5,
log de 5. Se você não tivesse colocado desta forma, se você tivesse colocado o expoente, ia ficar log de 2 mais 3 vezes log de 5. Ia dar a mesma resposta. Vai ficar 0,3 mais 0,7 mais 0,7 mais 0,7. 7, 14, 21, 24. Isso aqui vai dar 2,4. Então, as expressões logarítmicas permitem-nos aplicar as propriedades diretas e fazer as resoluções de maneira muito rápida. Coloquei mais um exemplo aqui para a gente fechar a nossa sequência. Você observa que cada situação que eu estou trazendo para você é uma história diferente. Olha, por exemplo, aqui, ó, número decimal. Você vai fazer assim, ó, x, 4 elevado a x igual a 0,25. Vanks, o que é 0,25? Amigos, 0,25 é 1 dividido por 4. Você está lembrado como é que se escreve 1 sobre 4? Se escreve 4 elevado a menos 1. 1 sobre 4 é 4 elevado a menos 1. Aí o que vai acontecer? Cancela as bases. Qual é a minha resposta? Menos 1. Pronto. Olha a letra B. Quanto é o logaritmando? 68. Quanto é a base? 68. Quando esses dois números são iguais, não precisa fazer conta. Quanto é que vai dar isso aqui? 1. Na letra C, tem um múltiplo de 10. Sem base, a base é 10. Você vai fazer conta? Não, vai contar os zeros. Quanto? 4 zeros. Então, a resposta, 4. Ah, que legal. E aqui, Vanks, como é que eu vou fazer? Vamos lembrar? Qual é a propriedade que eu vou ter que usar aqui? Eu vou descer o 4. 4 vezes logaritmo de 729 na base 3. O que é que você vai ter que fazer aqui? Fatorar o 729. Porque quando você fatorar, a resposta é a fatoração. Ao fatorar, a resposta é a fatoração. Ó. Por 3 dá 243, por 3 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Tá vendo aqui? 3, 9, 27, 81, 243, 729. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 4, ó aqui. Qual é a resposta? Fatoração. 4 vezes 6. Quanto que daria? 24. Com isso, nós encerramos a nossa primeira aula de logaritmos, apresentação da parte expositiva para vocês, esperando que você tenha tido conhecimento suficiente para entender a conceituação e a aplicação das regras. Iremos, na próxima aula, efetuar os exercícios de nossas atividades, as nossas questões que estão lá na apostila, ok? Abraços.